Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Proctologia Sem Vergonha. Meu nome é Clara Sato, eu sou médica proctologista e aqui nesse canal nós falamos sobre proctologia com ênfase em sexualidade. Hoje o nosso quadro é para falar sobre polêmicas envolvendo o ânus. Então eu vou batizar esse quadro aqui de polêmicas anais. Vou ficar aqui olhando para a câmera enquanto você manda as polêmicas. Esquete é o primeiro assunto. Caraca, começou já bem polêmico. Fala cocô, pastor? É sexo esquete? Como é que fala? Ai, gente, que assunto desconfortável. Bom, esquete são relações sexuais envolvendo excretas imundas. Então pode ser xixi, pode ser cocô, pode ser vômito, pode ser qualquer excreta. Bom, como eu sou proctologista, a gente vai focar aqui em sexo escatológico contendo cocô. Bom, basicamente, a pessoa que se relaciona dessa maneira, ela muitas vezes entra em contato manual ou no corpo, ou até mesmo oral, com as fezes de outras pessoas que estão participando dessa relação. O sexo com o excremento humanos, ele pode ser um tema um pouco sensível para algumas pessoas, mas, na verdade, é um fetiche como outro qualquer. Então, a gente precisa saber que isso é comum, saber que as pessoas realizam e também saber como cuidar da nossa saúde se esse for o tipo de sexo que você pratica. Ouço o som do tabu para me quebrar. É importante que a gente tenha em mente que qualquer tipo de relação sexual vai haver troca de excrementos humanos, independente de quão exposto a esses excrementos a gente vai estar. É por isso que a gente nunca vai eliminar completamente a chance de transmissões, a chance de passar bactérias. O principal risco das relações que envolvem fezes são as infecções entéricas e intestinais sexualmente transmissíveis. Basicamente, serão patógenos que podem ser transmitidos através também de alimentos e água contaminada que estão presentes nas fezes, como, por exemplo, amebíase, giardíase, salmonela, hepatite A, por exemplo, também é um outro patógeno envolvido, além de infecções sexualmente transmissíveis já mais conhecidas, como clamídia, neisseria. A chance de transmissão dessas infecções será maior em pacientes que se exponham mais às fezes. Então, por exemplo, pessoas que só manuseiem as fezes estão com menos risco de transmissão do que pessoas que, por exemplo, ingerem as fezes. O beijo grego ele também não deixa de ser uma forma de contato com as fezes na hora das relações. A diferença é que ele é um contato realmente muito reduzido em relação a quem manuseia ou engole as fezes, bota as fezes na boca. O que eu recomendo é que após manusear essas fezes, você lave bem as mãos e a parte do corpo em que entrou em contato para não ter risco de ingerir essas fezes. E se ingerir já faz parte da forma que você se relaciona, é importante que você esteja atento, na verdade, às prevenções no sentido de tomar vacina para hepatite A, realizar exames periódicos e até mesmo considerar uma desparasitação periódica. O próximo tema vai ser poppers. Um assunto super em alta, né, na verdade, assim, acho que é o assunto do momento, será? Não. Sim. Pessoal, o poppers nada mais é do que uma droga ilícita, ela não é liberada para venda aqui no Brasil, que ela tem, entre outros efeitos, o efeito de dar uma onda, ela causa também um efeito de relaxamento da musculatura e especialmente o relaxamento da musculatura anal. Então, muitas pessoas acabam usando o poppers como um ajudante para ter as relações anais. Esse é um uso que está tão difundido que as pessoas, inclusive, fazem o uso, por exemplo, durante a gravação de filmes pornô. O ator que está na forma de passivo ali, ele usa para poder ter um relaxamento, para poder conseguir executar aquela performance. Bom, lembrar que o poppers ele é uma droga, então ele tem efeitos sobre o nosso corpo. Então é importante que a gente pense sempre em fazer uma redução de danos, evitar o uso do poppers junto com outras substâncias químicas e também evitar um uso excessivo, para que você não perca ali a sensibilidade da região anal, que é uma coisa que pode acabar acontecendo quando se usa em grande quantidade. E aí, com isso, você acaba tendo risco de se machucar. Muitas pessoas se utilizam do poppers para poder conseguir ter um relaxamento e uma relação anal prazerosa. Mas, na verdade, às vezes ela está só mascarando um problema que ela já tem, né? E que ela poderia, por exemplo, procurar um proctologista para tratar. A gente já falou
em outro vídeo aqui sobre causas de dor na relação anal. Às vezes o poppers mascara um problema que você tem, um problema muscular, ou uma fissura, ou uma hemorroida, ou enfim, alguma questão até mesmo psicoterápica que precisa ser trabalhada, e a gente meio que adia a resolução desse problema, mascarando ele com o uso do popper. Lembrar sempre que é importante a gente fazer um uso comedido dessas substâncias que relaxam a mais e perdem, e são associadas à perda de sensibilidade anorretal, porque a gente acaba ficando sob o maior risco de ter lacerações na musculatura anal, fissuras mais profundas, lacerações retais, dependendo de como estiver sendo aquela prática sexual. Alguns estudos eles mostram uma correlação entre o uso de drogas, incluindo poppers, com a transmissão de ISTs. Isso acaba acontecendo porque a gente fica sob o maior risco de se machucar, já que tem essa menor sensibilidade anorretal, mas também com a nossa consciência alterada, a gente acaba fazendo escolhas que vão nos expor a maior risco de ser contaminado por essas doenças. Se você usa o poppers com o intuito de conseguir ter relação anal, porque sem ele as relações são muito dolorosas, eu quero te lembrar uma coisa. A dor, ela é sempre uma aliada na relação anal. Aqui a gente não quer buscar mascarar essa dor. A gente quer buscar entender essa dor e conseguir tratar a causa dessa dor. Talvez seja na hora da gente pensar em como estar mais presente no sexo faça parte de uma sexualidade, de uma vida mais saudável. Bom, nosso próximo tema, voltando agora para questões escatológicas, é sobre a Golden Shower. Mas não apenas uma Golden Shower, a gente vai falar sobre Golden Shower no reto. Ah, é? Sabia. Mas fluir pode ter coisas explícitas. Eu não consigo nem entender como é que funciona. Pessoal, a urina, ela é, em teoria, um líquido estéril. Então a gente vai acabar não tendo uma transmissão de bactérias, de infecções, exceto se a pessoa tiver com alguma infecção uretral, por clamídia, miséria, aí sim pode haver essa transmissão, como numa relação anal tradicional, digamos assim. A grande questão de receber urina no reto, para quem está recebendo, né, vamos falar aqui no ponto de vista de quem está recebendo, é que o reto ele é uma mucosa com alto potencial de absorção. Então, a urina ela é, na verdade, as nossas excretas de toxinas do corpo. Então, pode ser que aquela pessoa que esteja recebendo o reto absorvam essas toxinas, absorvam essas excretas, e isso pode gerar uma desregulação, um desequilíbrio eletroquímico no corpo, por exemplo. Ele causa um desequilíbrio ácido básico no corpo, porque a urina ela é o responsável, assim como o pulmão, por deixar esse equilíbrio de pH. Então você pode ter uma alteração aguda, por exemplo, do pH do corpo, dependendo do volume, da quantidade, de como está a urina daquela pessoa, digamos assim, né? Uma outra possibilidade de a gente desenvolver nessa prática é o de gerar realmente uma alteração a nível de microbiota e a nível de irritação do reto, causando diarreia, causando uma colite daquela região que foi exposta. Eu não sei se a gente consegue falar aqui sobre uma redução de danos nessa prática, mas é importante que você saiba quais são os riscos envolvidos para poder escolher conscientemente se vai se expor a esses riscos ou não. O que é bastante interessante é que você faça acompanhamento proctológico regular, para que você fique ali acompanhando como está essa saúde retal, realize exames retais preventivos para faringe miséria e outros exames que possam ser necessários para o seu caso. Bom, o nosso próximo tema agora é sobre plug anal, mas a gente vai além. Eu não quero falar aqui só do plug naquele uso ali durante a relação, não. Eu quero falar de quem usa plug, por exemplo, todo dia, anda com plug na rua, que é uma coisa que a gente sabe que acontece. Tem aqui. Mas é igual a esse, só que eu gosto dele. Mas vou ficar com ele na mão. Bom, um plug anal, ele é um S-Toy feito próprio para o uso anal, então ele tem geralmente um tamanho mais reduzido, tem essa basezinha aqui e uma base mais externa que impede que ele se perca lá dentro, então realmente dá para fazer um uso mais prolongado desse tipo de brinquedo. O plug anal, ele pode ser um excelente aliado, por exemplo, para a gente começar a introduzir ali a sexualidade anal, para quem ainda não tem muita experiência e tem medo de um pênis porque o tamanho é maior. É interessante começar com brinquedos que sejam um pouco menores para você ir sentindo, ganhando autoconhecimento. E além disso, ele pode ser usado também como um pré-dilatador, um uso antes do uso de objetos maiores ou do pênis mesmo, que geralmente vai ser maior do que esse tamanho aqui. Muitas pessoas também usam um plug
E realizam outras formas de atividade sexual. Por exemplo, usam plug no ânus e realizam penetração vaginal. Isso tende a aumentar ali o prazer para pessoas que curtem essa prática. Mas com plug feito com silicone, que é adequado para o uso íntimo, o ideal é que a gente não fique usando ele por muito tempo. Afinal de contas, ele é um corpo estranho. E como tal, isso vai estimular ali uma peristalse retal, uma tentativa de expulsão, uma hiperprodução de muco e até mesmo uma contaminação do objeto por bactérias. Sempre importante que o plug ele seja feito de um silicone adequado para o uso íntimo, tá? Existem muitos plugs que eles são de metal, existem objetos que são de vidro até, vidro e pedras, assim, eu recomendo realmente que não façam uma introdução no ânus. Mas esses que são de metal ou de plástico, que são mais comumente vendidos, eles não são os mais recomendados, porque aquele plástico pode acabar quebrando e machucando a pessoa, gerando alguma laceração, algum trauma local. Por isso que esses de silicone, eles vão ser os que causam menos reação de irritação e também os mais seguros em relação a machucar. Fisting. Cara, fisting. Tô sabendo tudo sobre isso agora. Tô profissional teórica do assunto. Bom, gente, vamos falar agora um pouco sobre fisting, que é uma prática bem polêmica, na verdade, principalmente no meio proctológico, né? É o terror dos proctologistas alguém chegar no consultório e falar que pratica fisting. Mas eu, na verdade, tenho uma postura de trabalhar com a realidade. E a realidade é que as pessoas têm, sim, esse tipo de práticas em que existe uma diversidade enorme de dispositivos, de lubrificantes próprios para esse uso, próprios para essa prática. Mas acho que o fisting geralmente é introduzir mão mesmo, tipo, 1 dedo, 2 dedos, 3, 4, até passar tudo. A cara do Wagner! Aham. Fisting é um termo que vem de punho, e essa prática é uma prática que está relacionada a gente fazer uma introdução dos dedos ou da mão, ou até mesmo do punho, no ânus. Ela claramente é uma técnica que está mais associada a lesões. Por isso que ele acaba sendo uma das práticas mais polêmicas assim, no meio proctológico. E ele realmente é contraindicado quando a gente vai falar de termos técnicos. Mas, se você é uma pessoa que já irá praticar a despeito dessas orientações, sabendo que essas lesões anorretais podem acontecer, é importante que a gente pense em como fazer um controle de danos. O uso de lubrificação é extremamente importante. Existem, inclusive, disponíveis lubrificantes próprios para o uso no fisting. Esteja sempre consciente, alerta, entendendo o que está acontecendo no seu corpo durante a prática. Então, evite ao máximo usar qualquer substância, qualquer droga que possa te fazer ali perder noção do que está acontecendo para minimizar essas lesões. E caso você esteja sentindo qualquer desconforto durante a prática, mal-estar, dor abdominal, dor retal, sangramento, é importante interromper a prática e procurar uma ajuda médica, de preferência proctológica. Entendeu? Vamos falar de mais alguma coisa ou já tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da gente conversar sobre esses temas que são um pouco mais polêmicos, mas que estão presentes na vida de muitas pessoas. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme em responder. Ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas deixando seu like e encaminhando esse vídeo para quem possa se beneficiar dessas informações. Não deixe de seguir o canal para ficar por dentro de todas as novidades. Toda sexta-feira a gente tem um vídeo novo por aqui. E para mais conteúdo sobre proctologia e sexualidade, me siga também no Instagram, @ClaraSá. Esse lubrificante que a galera mais usa, ele é um lubrificante usado para fazer parto em equinos. Pó, e aí você mistura o pó na água, e aí dependendo da quantidade de pó e de água que você coloca, aquilo ali fica mais ou menos viscoso. Então ele escorrega muito, 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 muito. Uma vez o paciente levou para eu ver como é que era o lubrificante, né? Então assim, do tipo de você tá com lubrificante e você não conseguir pegar uma coisa assim que o negócio escorrega.